Muito boa tarde, Bela Manaus, são 17 horas e 8 minutos, estamos iniciando mais um podcast aqui do Amazonas Atual, o maior site de notícias, onde você tem informação de verdade, a verdadeira notícia que chega até você com a melhor qualidade, tudo isso sob a orientação do jornalista Valmir Lima. E hoje no nosso episódio 101 nós vamos falar sobre um tema interessante que não tínhamos conversado antes, o jardim detalhes da semente ao paisagismo. O mercado de jardinagem no Brasil, em 2025, apresenta um cenário de otimismo com crescimento esperado e diversas tendências em alta. O setor de flores e plantas ornamentais prevê um aumento de 6% a 8%. O paisagismo continua sendo uma área promissora, com oportunidades para inovação e soluções sustentáveis, como jardins verticais e telhados verdes. A sustentabilidade, a conexão com a natureza e o uso da tecnologia são algumas das principais tendências para o próximo ano. O mercado de plantas e flores ornamentais está em plena expansão no Brasil, com crescimento entre 15% nos últimos 2 anos, resultando em um faturamento médio cerca de 10,9 bilhões, segundo a Ibraflor. A procura por plantas ornamentais reflete mudanças nos hábitos de consumo, com maior valorização de ambientes decorados e práticas sustentáveis. Os principais destaques incluem decoração, segmento mais rentável com faturamento de 3,2 bilhões, ou seja, 30% do mercado, autosserviço paisagismo, que representa 21% do faturamento respectivamente, e espécies populares, orquídeas, suculentas, cactos e samambaias. Lideram as vendas, seguidas por rosas e antúrios. O avanço do comércio digital também impulsionou o setor com garden centers e lojas online, democratizando o acesso às plantas. Além disso, as redes sociais se tornaram uma importante vitrine para produtores e consumidores, conectando tendências e inspirando novos usos para plantas ornamentais, desde pequenos arranjos até projetos de paisagismo. Com mais de 2,5 milhões de espécies cultivadas no Brasil e a geração de cerca de 209 mil empregos diretos, o setor demonstrou impacto econômico e social para produtores e empreendedores. Investir na qualidade dos produtos, personalização e canais digitais é essencial para atender às demandas de um mercado em constante evolução e extremamente competitivo. Para falar sobre esse e de outros assuntos, eu tenho o prazer de receber aqui o Rodrigo Blanco. Rodrigo, tudo bem? Opa, tudo bom? Obrigado pelo convite, é um prazer. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, é um prazer a gente poder falar um pouquinho sobre esse mercado. Vamos conversar um pouco, que tem muita informação, a gente estava aqui nos bastidores, tem muita coisa legal, muita coisa interessante, até porque é um segmento que nós não tínhamos abordado aqui anteriormente, e a gente vai conversar e vai levar para você essa informação de qualidade. Antes de iniciar, eu quero falar um pouquinho sobre o Rodrigo Blanco, que ele, com mais de uma década de experiência em gigantes multinacionais como Microsoft e Procter & Gamble, possui uma bagagem sólida em engenharia de produção, com eficiência elétrica e uma pós-graduação em administração de empresas e negócios. Em 2013, empreendeu e cofundou sua própria empresa. Além disso, é sócio da RBM, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil. Atualmente, ele está expandindo seus horizontes acadêmicos como estudante de arquitetura, já tendo concluído mais da metade do curso. Sua trajetória profissional é marcada por uma combinação única de expertise técnica, visão estratégica de negócio e um forte espírito empreendedor. A partir de agora eu tenho o prazer de conversar com o Rodrigo Blanco e a gente vai falar aqui sobre esse negócio de jardinagem, nós vamos falar aqui sobre como que começou e, dando esse pontapé, Rodrigo, como que começou a Jardinando? Lá em 2012, mais ou menos, conversando com a esposa, trocando ideias sobre possibilidades de abrir negócio. Fomos uma feira de franquias em São Paulo. Legal. E nessa ocasião eu selecionei 4 negócios que eu tinha interesse de abrir. Uma foi uma clínica de estética que eu abri com ela, né? E nós vendemos em 2019. E outra foi a empresa de jardinagem. Tem mais 2 negócios selecionados que me interessa ainda atuar. Tá na caixinha ali, tá guardadinha. Tá guardado porque a pessoa certa ainda não quis entrar no negócio. A ideia na ocasião, como eu vinha de uma carreira de multinacional, era continuar na Procter, continuar na Gillette, né? E abrir o negócio com um mercado paralelo. Eu tinha um sócio onde ele queria empreender e a gente queria começar esse negócio e fazer ele crescer, ganhar corpo. Mas meu objetivo naquela ocasião ainda era continuar no distrito, né? E a empresa precisou, algum tempo depois, no ano seguinte eu saí do distrito e entrei na empresa. Ela já precisava de mim. E hoje são
12 anos de negócio já. 12 anos de luta 12 empreendendo. anos de luta. Gente, a gente só está começando e eu tenho certeza que você vai curtir demais esse bate-papo. Mas antes da gente continuar, eu vou fazer o seguinte, vou virar a nossa ampulheta do tempo aqui, que vai nos guiar aqui, Rodrigo, para a gente poder limitar um pouquinho o nosso tempo. E eu quero convidar você para tomar uma água com a gente, que é a melhor água do Amazonas, que é a Água Toia, água que efetivamente mata a sede. Você pode encontrar aí nos melhores supermercados, você pode encontrar aí no restaurante aquela água que... E por que ela mata a sede? Porque o índice de pH da Toia é sensacional. E fora isso, tem toda a família Toia, que ela vem crescendo também com refrigerante, com energético, com água com gás e muito mais. Então, qualquer supermercado você pode procurar agora, nesse instante, a melhor água do Amazonas, Água Toia para você. E eu vou voltar aqui com o meu convidado, com o Rodrigo Blanco, que a gente vai falar sobre esse mercado de jardinagem, das sementes, né, até o consumidor final. E ele falou que começou há 13 anos atrás esse desafio de empreender. E, Rodrigo, quais vêm sendo os principais desafios, as principais jornadas, como que você vem se reinventando num mercado extremamente competitivo, né? Independente do setor, a gente sabe que a gente tem um mercado competitivo, o de vocês não é diferente, como a gente viu aqui alguns números agora há pouco. Como que vocês vêm enfrentando esses desafios e se reinventando ao mesmo tempo? Bom, aquela máxima de um plano de negócio, né? Fazer um plano de negócio para começar, tudo aquilo é muito sonho. A gente coloca números, pesquisas que a gente faz na ocasião e com coisas que a gente acha que vai acontecer, né? E depois que você entra primeiro você começa, depois você melhora, né? Esse meme... E depois que você começa, você vai vendo que tudo aquilo que você planejou não é exatamente do jeito que você anteviu. E você tem que ir corrigindo as rotas. Então, a gente abriu a empresa como uma empresa de manutenção de jardins e a gente foi vendo que só isso não era suficiente. Depois a gente abriu uma segunda unidade de negócio que era de implantação de jardins, que é uma das unidades mais rentáveis, né? Aí a gente abrimos uma terceira unidade de negócio, que foi a loja. Então a gente foi se reinventando e mudando o segmento de acordo com o que a gente ia vislumbrando. Ao mesmo tempo que surgiu a oportunidade, a própria necessidade do mercado. A necessidade e a gente foi corrigindo o plano e foi vendo isso é necessário. E abrimos a loja. Então, foi a terceira unidade de negócio. Depois, a gente começou a fazer os projetos que antes a gente só implantava. Depois, a gente começou a fazer os projetos. E, por último, que já tem 3 anos para 4, a gente abriu uma unidade atacadista em Olambra que despacha flores para a gente, para a nossa própria loja, para os nossos projetos e também para outras floras, supermercados, né? Para quem hoje vocês conseguem atender dentro dessa diversidade de negócios, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Sim. E esses projetos, seja projeto de jardinagem ou e os outros projetos que você tem, isso daí tem uma fluidez que, por exemplo, se o empresário quiser fazer isso na empresa dele, é possível. Se ele quiser fazer na residência dele, também é possível. E isso. Vocês conseguem atender da melhor forma possível. Tanto pessoa física quanto PJ. Manutenção de jardim, a gente faz clientes que tenha pelo menos um jardineiro fixo. Nós temos Manauara, Amazonas Shopping, Hospital Adventista, Shopping Sumaum, todos clientes nossos só de manutenção. Né? Perfeito. Então, construtoras, nós fazemos projetos tanto para capital quanto para MRV, onde o projeto dos paisagismos são nossos, né? Autorais, além da implantação de muitos dos projetos. Dentro do Alphaville, Efigênio Salles, Jardim das Américas, tem várias casas também. Já tem uma capilaridade legal. Exatamente. Então, tanto o cliente pessoa física, como o PJ, Coimpa, o projeto é nosso, a execução é nossa, né? Moto Honda, a gente tem plantas lá dentro também. Então, a gente atende o cliente PJ e o cliente pessoa física. Com essa diversidade de atuação, qual que é a maior vantagem competitiva de vocês? Bom, como a minha base e a do meu sócio é do distrito, eu pelo menos tive 10, 12 anos de experiência em multinacional. A parte logística e processual é muito forte, né? A gente vem com uma base de multinacional onde os valores de fazer o correto é pregado desde o início. Então, a nossa formação foi assim, e isso está no DNA da empresa. E a outra vantagem competitiva é o fato de a gente gerenciar a nossa própria cadeia logística do início ao fim com a unidade atacadista em Olambra. De ponta a ponta, né? Você consegue ter você consegue ter a operação na tua mão. O principal
polo produtor de plantas que a gente vende na loja é a Olambra e as plantas vêm de lá. E hoje a gente compra dentro do Velling, que é uma cooperativa dos holandeses, onde tem os produtos classificados em nível A1, que é o que a gente traz para Manaus, a gente não usa produto A2. Eles têm um sistema de qualidade muito forte. E hoje a gente compra dentro do Velling, a gente é cadastrado para comprar lá, traz essa planta, recebe aqui, desembala, entrega para outras lojas, para supermercados, né? Então, acho que essa é uma grande vantagem dentro do nosso processo. Rodrigo, e obviamente que dentro dessa cadeia de ponta a ponta você tem alguns desafios, né? E nós sempre falamos que o nosso maior desafio aqui na região norte é sobretudo a questão logística. Certo. Vocês enfrentam o mesmo problema? E como que vocês conseguem vencer isso? É o maior problema, eu diria, né? Todas essas plantas que vêm aéreo são em caixas de 1,10 m, elas vêm aéreo, né? E isso encarece um pouco o produto, o custo vai lá para cima. Então, há 2 semanas atrás, eu estava no sul do país visitando outros produtores de planta de médio e grande porte. Perfeito. Para desenvolver a cadeia logística rodoviária, né? Então, o rodoviário a gente traz a planta e é um outro caminho, porque uma parte do ano a 319 é intrafegável, né? Perfeito. E aí o custo logístico aumenta quando você tem que ter o trecho de balsa. Então é caro, a planta encarece muito e o preço que a gente vende a planta em Manaus assusta as pessoas que são acostumadas a ver o preço da planta lá na origem, né? Mas faz parte do custo logístico. Hoje o mercado aqui está começando a ter alguma produção. Nós mesmos temos uma unidade de produção em Iranduba, então a gente já produz algumas das plantas que a gente usa em paisagismo e isso ajuda no custo logístico. Você acaba diminuindo um pouco o impacto. Diminui o impacto do transporte, né? A gente transporta ela, vamos dizer, no embrião e faz a engorda dela aqui. Perfeito. Mas mesmo diante desses desafios, né, eu penso que nós temos que é um mercado muito enriquecedor e que pode ser desbravado aqui no Amazonas. Como que vocês estão enxergando o crescimento do segmento de vocês, sobretudo essa questão do paisagismo propriamente dito? Vou falar por 2 viés, né? Quando a gente entrou no mercado, a gente observava que não tinha nenhuma empresa profissional no sentido, deixa eu ver, pessoas que estudaram processos, concluíram suas faculdades e estavam ali fazendo o processo de paisagismo com toda a base de gestão, né? Então a gente achava que isso seria um diferencial, uma vantagem, né? E isso é um viés. O outro viés que a gente pode observar são os novos entrantes. Então, do tempo que a gente começou, que a gente classificava basicamente 3 pessoas fazendo paisagismo na cidade, né? E hoje que tem vários novos entrantes ali disputando, inclusive jardineiros que trabalharam ou não com a gente, indo lá, né, bater na porta do cliente, olha, eu faço teu paisagismo e tal. É muito legal ver isso, o mercado pujante e o cliente querendo, que antigamente era... Aquece, né? As casas antigas, mais ou menos aquela imagem da avó colocando as plantas ali de qualquer jeito, sem qualquer combinação, né? Fazendo o jardim de vovó. Um pouquinho de flor, uma fruteira e vai colocando as plantas que ganham da amiga em qualquer lugar. E hoje não, tem pessoas que estão viajando, estão vendo os resorts, como é que são concebidos e estão falando, eu quero isso na minha casa. Eu quero isso, tira foto, filme. Então, se você for lá no @jardinando paisagismo, você já vai ver algumas casas que são construídas padrão de resort mesmo, com um paisagismo super rico, tudo pensado, a planta mais alta, a planta mais baixa, o muro sumindo, né, para tirar aquela visão do muro te asfixiando ali na piscina. Tudo isso pensado, cada detalhezinho pensado, e o cliente está querendo isso. Ele está enxergando que ele precisa prever uma verba do orçamento dele para o paisagismo. E essa parte é a parte de acabamento, né? Que é o acabamento da obra ali, que ele está na fase final. Na fase final, e às vezes ele não prevê, pescoço, né? Ele não prevê esse investimento, não prevê esse tipo de coisa, e acaba que a exigência de cada vez nós queremos morar melhor, né? Ter uma boa infraestrutura residencial. Do mesmo modo, isso
Do mesmo modo, isso vai se expandindo, então o vizinho, olha, poxa, lá está mais bonito, então gera uma certa, a vaidade, isso é muito legal e acaba que vocês acabam suprindo essa necessidade, essa demanda. Isso. Perfeito. Então, aí a gente observa nesse ponto o desejo de ter algo mais bonito, mais refinado, sabe? Eles querendo as plantinhas, querendo que a casa dele fique mais bonita do que a do vizinho. E é interessante essa mudança de chave que está acontecendo aqui na região, é notória. Você vê também, ao transitar nos condomínios, uma casa nova e uma casa antiga. O nível das plantas que estão sendo colocadas hoje, o ano passado, eu plantei as 5 primeiras oliveiras de Manaus, oliveiras bicentenárias, né? Perfeito. 180 anos mais ou menos ali. As 5 primeiras foi eu que plantei, hoje já chegaram mais algumas, né? E é muito bonito ver uma oliveira ali robusta na frente da casa ou na sua área gourmet. São plantas imponentes. Né? Como as tamareiras também. O ano passado a gente plantou em torno de 20 tamareiras aí na cidade. São plantas mais nobres, mais caras, e as pessoas estão querendo subir o nível dos seus paisagismos. E aí eu acho importante tu falaste do momento da obra, quando está entrando com a corda no pescoço, né? Nosso cliente não é só o cliente final, mas o arquiteto. O arquiteto que leva a gente ali... Ele já prevê, né? Ele já prevê. Certo. E o arquiteto ele tem a função principal de avisar o cliente o momento certo de a gente entrar na obra. Porque se aquele paisagismo for ter uma irrigação automática, tem que ser previsto no início. Ok. Nós fazemos a instalação saindo direto da caixa d'água, uma instalação independente, que se não for prevista no início da obra, vai ter que abrir forro, vai ter que rasgar parede, vai ter que quebrar coisa que já está feita. Então, o momento certo do paisagismo entrar na obra é no início, onde está sendo planejado toda a infraestrutura. E o arquiteto que está antenado e está prevendo, essa casa é uma casa que requer... Isso é uma dica muito legal. Isso é uma dica muito legal. Esse é o diferencial. A gente está trabalhando muito forte isso com os arquitetos que têm nos visitado. E convido todos os arquitetos aí que tiverem disponível para tomar um café lá comigo, para a gente conversar sobre esses detalhes. Eu tenho conversado sobre isso, porque chega no final da obra, a gente vai ter que quebrar. Perfeito. Então, ou seja, é o retrabalho. É o retrabalho. Muito legal. Rodrigo, a gente nós falamos aí um pouquinho assim da pessoa entrando mais para o consumidor final, mas eu quero entender, hoje nós temos um conceito de sustentabilidade muito forte, né? Cada vez mais esse conceito ele vem tomando força e ganhando força no mercado. E as empresas estão se voltando a isso e aproveitando essa necessidade e esse discurso de sustentabilidade para também implementar isso nos seus negócios. Como que é a tratativa de vocês nesse tipo de projeto? Eu vou pedir para você me dar um minutinho, vou falar com o nosso internauta, com o nosso telespectador, vou te convidar para tomar mais uma água toia e daqui a pouco a gente responde essa pergunta. Eu quero aproveitar para falar com você, além da gente falar dessa água que é super gostosa que a gente está tomando aqui, eu quero falar para você da melhor empresa de brindes da região norte, que é a ED Brindes. A ED Brindes, você tem lá mais de 4.000 itens que aparecem para você, que você tem acesso efetivo a itens diversos. São 4.000 itens para você escolher esse brinde, seja para o seu colaborador interno. Está na tela aparecendo para você. Então você pode ver que é uma diversidade de elementos para que você possa oferecer, tanto para o seu colaborador, quanto para o seu cliente, para o seu parceiro de negócio. Você deve agora acessar lá www.edbrindes.com.br, você vai ter acesso aos melhores brindes da região norte e com o menor custo-benefício. Edbrindes para você, www.edbrindes.com.br. E eu estou tendo o prazer de conversar aqui com o Rodrigo Blanco. Nós estamos falando aqui de um tema extremamente interessante para os dias atuais, que é o Jardim em Detalhes da semente ao paisagismo. E eu fiz uma pergunta a ele, dizendo desse momento de sustentabilidade que nós estamos vivendo. E como que a Jardinando pode e está oferecendo seus serviços para influenciar o empreendedor, o empresário na tomada de decisão e colocar a sustentabilidade dentro do seu contexto, dentro do seu negócio. E, obviamente, isso gera um marketing institucional e gera uma conexão com o cliente final. Como que vocês atuam nesse sentido? Bom, é uma pergunta oportuna para o momento que a gente vive, né? A gente atende o cliente um a um, de acordo com a necessidade que é relatada. Nosso forte é muito paisagismo e a gente acaba não atuando tão forte com todos os clientes em sustentabilidade. Mas eu posso falar, por exemplo, do Manauara Shopping, que ninguém sabe, mas lá no G8 tem uma horta 100% orgânica. Todo o material de praça de alimentação é processado
aquele material orgânico vira um substrato e nós plantamos, criamos uma hortinha, a gente tem um jardineiro fixo cuidando dessa horta, onde gera todo o alimento ali, é doado para a comunidade, escolas, para os funcionários, está no G8, pode visitar, é aberto ao Muito público, legal. tem o sombrite lá, quando você chega lá em cima no G8, você vai ver. Então, essa é uma das formas que a gente pode apoiar o cliente para atender a necessidade dele. No Amazonas Shopping também tem a estação de substrato e o substrato é usado como adubo na própria manutenção do shopping que a gente faz. Então, 2 exemplos aí. Perfeito. Eu quero voltar um pouquinho, que você falou de Olambra, né? Que ali é considerada a capital das flores, né? Ali tudo acontece. Como que vocês descobriram essa oportunidade? Como que é essa relação de você trazer o produto direto da fonte, até porque você mencionou que tem uma unidade de negócio lá, que atua lá, para você poder trazer para cá. Como que foi essa conexão e como que surgiu essa oportunidade? Bom, a gente, desde o momento que abria a loja, a gente começou a comprar a planta de uma pessoa em Manaus que distribuía. E aí a gente começou a conhecer o processo, começou a entender como é que funcionava, como que ela trazia. E dentro das visitas que a gente fazia anualmente, que a gente continua fazendo, nós identificamos pessoas que faziam a embalagem das plantas lá e despachavam para a gente. E aí a gente mudou, teve uma vantagem competitiva, é como todo mundo em Manaus trabalha, tendo um operador logístico lá que compra, embala e despacha. Por que todo mundo usa esse sistema? Porque para você ter uma chave no Velling, você tem que ter um número de vendas alto. Ok. Não é qualquer um que consegue ter a chave no Velling. Então, o primeiro passo é ter essa chave. Você tem que garantir uma compra mínima mensal. Isso já é uma responsabilidade um pouco mais alta. Então, o primeiro passo foi se cadastrar lá e o segundo passo era ver quanto que a gente estava gastando de logística e fazer as contas de quanto custaria manter uma cálculo, né? uma Aí unidade entra lá. cálculo, aí entra gestão. E aí a gente achou viável ter a base lá. Isso requer uma supervisão. Eu fico viajando mês sim, mês não, estou lá. Agora no meio do ano tem a Inflor, vamos estar lá de novo. Inclusive vamos levar uma funcionária nossa para fazer a compra dos produtos, né? Ela foi premiada com uma viagem para conhecer a nossa unidade Legal. lá. E é a funcionária que mais vende, então ela ganhou essa premiação. Quantos empregos diretos vocês estão gerando hoje, Rodrigo? 27 diretos. 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 E essa daí foi contemplada numa campanha de vendas lá? A loja está voando alto, está vendendo muito bem, graças a Deus. As campanhas que a gente faz no Instagram estão dando muito certo. E elas têm meta de vendas, é gerenciado, né? Tem a meta mensal, tem uma sazonalidade que a gente controla pela experiência que a gente tem. E quando atinge a meta, tem a comissão e tem... quando supera a meta, tem o bônus, né? E como vem numa sucessiva superação de metas de alguns meses, a gente decidiu fazer uma premiação um pouco maior. Isso é super importante, né, Rodrigo? Olhar para as pessoas. Tem 2 aspectos que você mencionou que eu vejo que não tinha essa dimensão que no segmento de jardinagem e flores ia ter esse apreço por ter metas. Eu sempre falo para os nossos clientes que é importante você ter uma meta, ter um objetivo para que você possa saber direcionar o seu negócio. E o segundo ponto que você mencionou, que você está premiando uma colaboradora que se destacou, né? Então a meritocracia também acaba que isso gera entusiasmo, isso gera comprometimento, né? Isso gera resultado, que faz parte do contexto do negócio para o negócio poder acontecer. Exatamente. A gente acredita muito nisso, né? O salário é legal e um bom salário agrada. Só que a gente acostuma com aquilo. Perfeito. E não adianta você aumentar que no outro mês você acostuma. A sazonalidade da premiação, mudar o prêmio, levar para um ambiente diferente, ver como é que é uma loja montada numa cidade como São Paulo, que né, você melhor que eu sabe que São Paulo, tudo que tem é melhor do que em qualquer lugar. Tudo acontece. Né? Tudo acontece. Se quiser comer uma feijoada 4 horas da manhã, tem, você come. Isso tem. E uma loja de plantas lá, ela é montada para um mercado muito maior do que o nosso. Então, quando a gente enxerga como eles estão fazendo e mostra isso, o ano passado eu levei a supervisora de vendas, né? Esse ano está indo uma vendedora. Então, quando a gente mostra isso para eles, olha, a loja é arrumada assim, é assim que se faz o volume, né? É assim que aparece o produto, é nesse lugar que coloca. Então, fica muito mais Gera uma fácil conexão. do que está falando, né? Quando você mostra, fica muito mais fácil do que está falando.
Muito legal, E parabéns a aí. premiação não é só essa, né? No mês a mês, a gente tem uma meta que a gente chama Meta Barolo, né? Porque é um bom restaurante, mas na verdade, quando atinge a Meta Barolo, elas escolhem um restaurante, Entendi. né? E aí a gente vai para o lugar que elas escolheram e comemora ali e tal. Muito legal. Pode pedir a comidinha que quiser. Gente, eu estou assim, quiser. entusiasmado com esse bate-papo pelo seguinte, eu estava conversando aqui com o Rodrigo, ele já me quebrou alguns paradigmas, né? Porque primeiro que ele é engenheiro de formação e tem um sócio que também é engenheiro. Geralmente... O meu sócio é administrador de empresa. Desculpa. E eu tenho alguns paradigmas, que engenheiro é cartesiano, né? Gosta tudo certinho, processo, procedimento. Ele falou assim, olha, eu sou diferente, eu gosto de criatividade, quem gosta de processo é o meu sócio, né? E o segundo paradigma interessante é que nesse segmento ter todo esse cuidado, né, de instituir metas, de instituir premiações, entender a sazonalidade, ter controle do objetivo, trazer o time e levar as pessoas para compreender como que efetivamente você deve executar, que uma boa execução vai gerar resultado. Então isso é muito interessante, parabéns pela iniciativa. Eu quero entender um pouquinho mais como que é a jornada de um cliente, como que acontece a jornada do cliente na Jardinando para que ele possa ter acesso ao projeto final. Como que é todo o passo a passo. Tá. Você começou a me falar aqui de maneira informal, eu quero trazer isso para o nosso internauta, para o nosso telespectador. Quando o cliente chega com a gente, pode ser o cliente ou o arquiteto. Normalmente ele chega e fala assim, eu tenho um projeto. Quando eu peço para ver, normalmente ele tem uma imagem que o arquiteto fez de como ele imagina que vai ficar a fachada da casa dele. E aquilo não é um projeto. O projeto executivo, alguns arquitetos fazem e entregam para o cliente. E se ele tiver o projeto executivo, a gente cota, a gente começa dali. Cota, né, tanto o fornecimento das mudas quanto a implantação. Quando ele não tem o projeto executivo, nós fazemos. Nós temos uma estrutura que funciona como um escritório de arquitetura, um escritório de paisagismo, no caso, onde a gente faz o projeto, né, entrega isso para o cliente e com base, começa com um briefing, né? O cliente diz o que ele quer, como é que ele quer se sentir no jardim, se ele quer que as crianças brinquem, não se furem, se ele quer um negócio mais árido, com cactos, entendeu? Se ele quer um negócio oriental, europeu, com topiaria, sem topiaria, se ele quer... Hoje está muito em moda o jardim tropical. E aí ele traz a demanda para a gente traduz aquilo em um projeto em planta baixa, com vistas, né, vistas geradas em 3D, para ele enxergar e visualizar sobre aquele projeto. Né? Ele aprovando aquilo, a gente faz orçamento, né, apresenta o orçamento e entra para implantar. Nós fazemos irrigação automática também. E aí eu te falei agora há pouco que é muito importante entrar na obra no início. Perfeito. Mesmo que não vai ser executado naquele momento, ele vai ter uma previsão de capital, né, de orçamento, de orçamento para guardar o capital para fazer o jardim no momento certo e já vai prever no momento certo toda a tubulação de infra para deixar as esperas, pelo menos, de tubulação hidráulica e elétrica, né? Porque eu trabalho com válvulas solenoides e elas precisam um cabinho de 2 milímetros ali, né? Um KPP que passe pelo jardim, passe por baixo das calçadas. Então, se você tem todo um cuidado. Se você cimentar uma área, uma garagem, por exemplo, você não consegue colocar irrigação do outro lado do jardim, entendeu? Vai ter que cortar. São pontos importantes e cruciais que é interessante você estar mencionando, que muitas vezes se passa despercebido e só no final que a pessoa acha que é o momento do embelezamento do final de obra, que ela vai se preocupar com isso. Então é importante atentar o arquiteto, o engenheiro, para chamar o pessoal do paisagismo e jardinagem anteriormente para que isso possa dar certo e funcionar bem. Rodrigo, eu vou te pedir mais um minutinho, quero falar com você do outro lado aqui, porque a gente tem um sistema de gestão super interessante que é o FrontSys. FrontSys está chegando em Manaus, ele tem um módulo chamado Organ, ele faz gestão financeira, gestão de negócio, ele faz gestão de compras, ele faz gestão de estoque, gestão contábil, gestão de serviço e tudo isso num sistema que cabe na palma da sua mão. Então o FrontSys é um sistema, um baita de um sistema que ele é muito robusto, te dá informação, te dá dados para que você possa tomar decisão. Então o FrontSys, anota aí, está aparecendo na tela para você, e você
esse sistema ele é sensacional para que você possa tomar a decisão. Então e um detalhe, o Frontis ele tem ali o cashback, que você consegue reverter parte do seu ganho para o cliente, ou seja, fidelizar o cliente num programa de fidelidade robusto e tudo isso na palma da sua mão. Então, Frontis, você pode entrar em contato agora pelo 985-4300 e pedir a visita dos nossos consultores para que você possa conhecer melhor Frontis, o seu sistema de gestão na palma da sua mão. Voltando aqui, eu estou conversando aqui com o Rodrigo Blanco, a gente está falando aqui sobre esse segmento de jardinagem, a gente está falando como que você deve proceder, quais são os cuidados para que você possa ter o paisagismo na sua residência ou na sua empresa. E ele está deixando aqui alguns esclarecimentos muito interessantes. Deixa eu te perguntar, quais são os segredos da Jardinando para cultivar e reter talentos, né? Ou seja, você já falou aqui de premiação, e como que você busca mão de obra para que possa fazer parte do seu time? Legal, essa pergunta é emblemática, né? A gente trabalha com um tipo de mão de obra bem seleta, então, e são várias unidades de negócio, cada uma tem um perfil diferente. Ok. Né? Na loja, os vendedores começam lá com a gente num momento de aperto, acaba fazendo uma diária ali e tal, e a gente vai vendo quem tem habilidade ou não, e vai chamando essa pessoa para perto e desenvolvendo, né? E ela vai crescendo bem do básico, vai cumprindo a gente tem uns treinamentozinhos básicos que a gente passa, depois que ela cumpre um determinado treinamento, ela está apta a assumir a posição de vendas e segue. Na parte de jardineiro, a gente tem uma outra estratégia. Quando a gente está precisando de recursos, a gente pede para os próprios jardineiros indicarem pessoas que eles conheçam que têm o perfil que eles sabem que a empresa gosta. Por que a gente faz isso? Porque eles não indicam pessoas que são preguiçosas, porque eles vão ter que trabalhar junto com essa pessoa, okay. Entendeu? E é um trabalho pesado, é um trabalho que tem que carregar terra, é um trabalho que a planta não é leve. A gente trabalha com plantas de médio e grande porte em paisagismo, não trabalha com aquelas mudinhas pequenininhas, não. Tem planta de médio e grande porte. Entendi. E aí requer uma força, requer agilidade. Então, eles já trazem recursos que eles sabem que não vão deixar na mão. Então, perfeito. No caso do jardim... Quem vai somar, só pode ter quem vai somar. E nas funções mais estratégicas, a gente vai desenvolvendo dentro de casa. Por exemplo, a minha paisagista foi vendedora de salão. Aí ela já tinha curso de paisagismo no curso técnico da escola dela. A gente descobriu que ela estava fazendo arquitetura e ela estava como vendedora de salão. Colocamos ela para fazer um teste, ela fez um projeto, ficou incrível. Aí a gente já trouxe ela para o escritório, faz mais esse. Aí já fomos fazendo a migração dela e hoje ela já tem 5 anos com a gente. Né? A nossa supervisora de salão, ela começou como vendedora. Então, uma pessoa que era do nosso marketing... trouxe ela como vendedora, aí ela foi crescendo lá dentro, foi se descobrindo e vocês também descobrindo. A gente foi vendo que ela tinha o alto potencial de fazer aquele gerenciamento. Organiza a rota, organiza o horário de jardineiro, organiza a escala, organiza... Alto potencial de gerenciamento, e ela foi naturalmente assumindo como uma vendedora sênior, né? E tivemos que oficializar. Outras atribuições. Então a gente tem essa vontade de colocar uma pessoa crescendo da base, como a gente teve uma pessoa que saiu recentemente, ela foi menor aprendiz com a gente na P&G e ficou 10 anos com a gente aí. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. Rodrigo, e as datas sazonais? A gente tem muita data sazonal, eu falo agora no aspecto de loja, né? Então tem ali o Dia das Mães, Dia dos Namorados. Qual que é a data mais forte? Isso ainda é muito significativo, o momento de dar uma flor, de dar um presente que desse ambiente de flores? O Dia das Mães é o nosso Natal. A gente costuma falar isso, né? A gente se prepara muito forte, a gente modela a loja toda, a gente tira vários produtos do dia a dia, como defensivos, nutrientes, vasos, a gente tira das prateleiras e enche de caixas de presente com flores. Perfeito. Né? A gente muda mesmo a loja. É o dia que a gente mais vende, o final de semana, a semana inteira que a gente mais vende, é as pessoas presenteando suas mães. A gente trabalha com a flor plantada em pote. Então, orquídea, que está na lista do item mais vendido aí de loja, é o nosso carro-chefe.
Inclusive, essa semana está com uma promoção que você compra uma flor e ganha outra. Olha que legal, olha só. Compra uma flor, ganha outra. Só essa semana. Isso é interessante, gente. Olha só. Você está aqui no Virando o Jogo e agora você tem acesso até uma promoção. Você vai lá na Jardinando, você compra uma e ganha outra. Tá da orquídea. Orquídea, begônia, roseiro. O que tiver lá, você compra uma e ganha outra. Então, assim, Dia das Mães é a data mais forte. E esse ano a gente adotou uma estratégia. A gente convidou uma arquiteta ela é da área de eventos, é a Marina Teixeira, e convidou ela para criar o produto Jardinando por Marina. Então, ela fez uma arte floral com flores de corte para o Dia das Mães, deu super certo. Olha que interessante. E a gente repetiu no Dia dos Namorados, que o Dia dos Namorados vende mais a flor de corte, a rosa vermelha, do que as plantas em potes. Perfeito. Né? Apesar de eu achar, né, uma opinião minha, intransferível, a planta durável como uma orquídea vai durar para o resto da vida. Então, você pode dar para sua esposa e para sua namorada e falar assim, essa plantinha do amor. Enquanto você cuidar é porque nosso amor está vivo, né? Dá essa responsabilidade para ela. E a flor de corte não tem isso. Mas seguimos a tendência e adotamos. Foi um sucesso de venda. Fizemos um arranjo com rosas vermelhas diferente. As pessoas que ganharam, ele era um arranjo... Com as rosas organizadas assim na horizontal. Então, ele era um arranjo muito bonito, diferenciado, e as mulheres que ganharam ressaltaram esse ponto. Eu fiz entrega também no dia, as vendas foram tão grandes. Que bom! Eu fui fazer 4 entregas e uma, a pessoa que encomendou estava lá, né? Então, eu não entreguei para a esposa, eu entreguei para ele e ele fez a entrega para a esposa. E aí ela rasgou elogios pela organização do buquê, como estava e tudo mais. Fizemos, inclusive, um buquê... Isso é gratificante demais, né? Fizemos um buquê, inclusive, enrolados com notas de R$100, rosa a rosa... 12 rosas enroladas com uma notinha de 100. Isso é interessante. A mulher que ganhou esse aí ficou super feliz. Também foi postado lá nas redes sociais. Muito legal. O feedback Ou seja, bom. Tem criatividade, até no momento sazonal aí, muita criatividade. Rodrigo, quais são as tendências mais promissoras aí para o setor, né, de paisagismo e jardinagem? O que você enxerga para os próximos anos? Como a gente conversou agora há pouco, né, essa visão das pessoas indo para áreas onde tem um paisagismo muito forte, resorts maravilhosos, tem paisagismo dentro do navio. Você faz um cruzeiro da MSC, da Royal Caribbean, tem uma área de paisagismo dentro do navio com jardim vertical e tudo mais. Então, por onde é andado é visto, né? A Casa Cor do ano passado estava maravilhosa, paisagismo incrível lá, de um arquiteto parceiro nosso de Fortaleza. Esse ano, a Casa Cor, eu tive no primeiro dia da Casa Cor, dia 27 de maio eu estava lá, acompanhando as tendências, as novidades, e fizeram um paisagismo incrível. O lugar onde está a Casa Cor... Ou seja, vocês também estão sempre se atualizando para trazer sempre novidade. Tem que estar atualizado, tem que estar no meio. A gente tenta circular e tenta conversar com as pessoas de ponta no segmento. Perfeito. Hoje eu falo com o Benedito Abud, eu ligo para ele me atende. Eu falo com o Harry Lorenzo, que é quem escreve todos os livros. Eu fui no Plantano, eu levei 15 arquitetos aqui de Manaus para o Plantano. Eu, junto com o Clube One, com a Breton, né? Levamos a semana passada lá no Plantano, que é do Harry Lorenzo, o cara que escreve todos os livros de planta. O Harry estava dando um treinamento, eu liguei para ele e falei, Rodrigo, estou dando um treinamento. Aí a gente, andando por lá, ele me viu, ele saiu do treinamento e foi lá conversou com os arquitetos. Bacana. É o cara de ponta, é o cara que entende tudo. O Gaspar é outro cara, gente boníssima. Ou seja, vocês estão circulando naquele meio que efetivamente tem qualidade e tem uma visão de futuro, pessoas de ponta. Isso é muito legal. E acaba que o mercado amazonense cresce com tudo isso, né? Isso. Você traz aí todo esse know-how para dentro do contexto e o mercado cresce, as pessoas se tornam muito mais felizes nesse contexto e tem aí muita informação para poder difundir esse mercado, que eu acho super interessante e começa uma crescente. Eu sempre penso que cada vez mais o Amazonas
Manaus, propriamente dito, ela vem crescendo em todos os setores. Nós não tínhamos conhecimento do tamanho desse mercado e dessas particularidades que você está colocando aqui. Eu acho muito interessante e, mais uma vez, vou parabenizá-los e parabenizar vocês lá do Jardinando por essa iniciativa. Porque quando você está na ponta, você está trazendo melhor, você está trazendo qualidade, você está trazendo tecnologia embarcada, né, e uma série de benefícios para esse público que é extremamente exigente e que a gente quer procurar lá fora estando aqui. Eu acho muito legal isso. É isso mesmo. Tu falou da tecnologia lá no Velling, que é a cooperativa das plantas e flores, acontece através de um leilão. E são 4 clocks que ficam passando, as plantas passam num trenzinho, 3 trenzinhos ao mesmo tempo, a pessoa fica apontando a planta que está aparecendo no clock, lá em cima aparece a foto no clock, e o valor máximo que começa. Então, à medida que o valor vai caindo, você chega o momento que você quer, você dá o lance. É tão rápido que você não consegue acompanhar os 4 clocks. Então, você tem que ter mais de uma pessoa ou acompanhar só um clock, né? E aí você vai arrematando as plantas nesse leilão. Essa é uma das formas de comprar, entendeu? Existem outras. A gente pode programar uma compra prévia, a gente pode dar um lance mínimo antecipadamente. Se ele não vender pelo preço que ele quer, a gente arremata. Então, tem várias formas que o Velling é organizado e é uma cooperativa gigante. Você anda... Quem não é do segmento não tem ideia o tamanho que é aquilo e a organização que os holandeses conseguiram botar ali dentro. É muito organizado. Perfeito. Muito Rodrigo, o que a Jardinando está trazendo de novidade para 2025, 2026? Mais? O que mais que tem de novidade? Conta para a gente aí. Novidades, vamos lá. Além de a gente estar acompanhando as feiras, né, trazendo novidade na Inflor, que a gente vai estar lá o mês que vem, é onde a gente faz a maior parte das nossas compras, né? Então, dentro da Inflor, a gente sempre compra itens que são lançamento. E esses itens chegam primeiro na Jardinando, porque os representantes, até ter acesso ao que foi lançado lá e levar nas lojas para mostrar, já chegou o nosso lote. Okay. Então, desde a abertura da loja, a gente faz isso, essa estratégia. Eu tenho uma linha de vasos... Só para me entender aqui, deixa eu dar um passinho aqui atrás, desculpa te interromper. Mas vocês fazem um trabalho de distribuição também, em Manaus. Sim, então, assim, um pequeno comércio, uma pequena floricultura, ele pode ir lá e pode adquirir produtos de vocês. Perfeito. Pode sim. Aí eu estava te falando dos vasos, né? A gente tem uma linha de vasos que são vasos similares aos vietnamitas e que custam metade do preço de um vietnamita. São vasos cerâmicos, vitrificados por fora, né, com um fornecedor que a gente desenvolveu numa dessas feiras, e a gente tem uma quantidade muito grande desses vasos, né? Pequenos para prateleiras ou médios e grandes para frente de casa. Então a gente fica trazendo, esse vaso tem sempre novidade, muita novidade. Começamos a trabalhar com vidros agora, que a gente não trabalhava, e foi um sucesso, mas está vendendo mais rápido do que a gente pensava. E aí o que eu posso já antecipar assim é que a gente tem um plano de crescimento para os próximos 5 anos de triplicar o nosso tamanho. Perfeito. Então, parabéns. Seria essa o... Geração de emprego, qualidade Isso. e know-how em paisagismo e jardinagem. Rodrigo, eu vou falar mais um minutinho com o meu internauta aqui, vou dar uma dica de livro e depois eu volto com você aqui com o Vai e Vem. E a nossa dica de livro dessa semana é uma obra super legal, super interessante, muito de conteúdo muito relevante, Obsessão pelo Cliente, do Colin Brion e do Bill Kern. Gente, é um livro assim, muito interessante, que eu tive acesso, praticamente em 3 dias eu li esse livro, de tão interessante que ele é. Ele oferece um mergulho profundo na cultura, liderança e práticas internas da Amazon, revelando as lições e técnicas que impulsionaram essa gigante do e-commerce, trazendo aí um retrato do que ela faz de mais significativo, relevante no seu negócio, com dicas valiosas. Com um total de 27 anos de experiência, a Amazon engloba a criação de produtos e serviços revolucionários. E tudo isso compilado nesse livro muito interessante. Os autores Brian e Carl detalham os 14 princípios da liderança que demonstram como eles orientam a tomada de decisões de todos os setores da organização, com foco em obsessão pelo cliente, pensamento de longo prazo, excelência, resiliência e, sobretudo, excelência operacional. O livro mostra como essas características traduzem ações práticas e fluem por todos os aspectos da organização. Então, indico para você Obsessão pelo Cliente, uma obra muito legal, e ele é tão envolvente que em 3 dias eu consegui
finalizar essa obra e recomendo para você. Eles são dois ex-funcionários da Amazon. Amazon, e eles contam a perspectiva deles de como foi construída toda a visão. Exatamente. É fantástico esse livro. livro. Muito legal, é muito interessante. Então eu indico para vocês, e é bom que parece que o Rodrigo também já... Eu ainda não terminei, eu já comecei. E eles, durante 27 anos, eles foram executivos e contam toda a experiência deles. Exatamente isso. Então, gente, dica para você, obsessão pelo cliente, vale a pena. E um curso super acessível. Hoje, pela manhã, eu estava vendo ainda que eu quero dar de presente para uma pessoa e estava verificando lá o valor, super acessível. Em 3 dias está na nossa casa e você oferece para uma pessoa que você queira agradar e contemplar com conhecimento. E agora eu quero chamar a tua atenção aqui para o nosso Minuto Empreendedor. E nesse Minuto Empreendedor, eu quero trazer aqui dos momentos que nós tivemos na última NRF. E por falar em NRF, nós já estamos nos preparando para a NRF 2026, mas nós tivemos em 2025 um encontro super interessante com a Diane Lauren. Ela é fundadora e CEO da Diane Scud Bar. E ela traz 3 ensinamentos que eu quero dividir com vocês. Primeiro, é importante dizer não rapidamente para oportunidades que não se encaixam. Todo dia tem gente batendo na nossa porta com 1000 ideias mirabolantes, oferecendo para você uma série de oportunidades. Mas será que essa oportunidade cabe no seu negócio? Então é importante que você diga não e não perca seu tempo e canalize a sua energia para aquilo que efetivamente dá resultado. Segundo ponto importante que ela compartilhou conosco: seguir a intuição e manter-se fiel à estratégia da marca. Ou seja, se você tem ali o seu plano estratégico, você tem o seu planejamento estratégico, a sua marca ela está ancorada nos valores e no propósito, você precisa ser fiel a isso. Não se desviar por qualquer tipo de intuição que muitas vezes vem aquela intuição de terceiro, mas seguir a sua intuição fidedignamente. E terceiro, é importante que você faça uma seleção cuidadosa das suas parcerias. Só pode estar com você quem tem os mesmos valores, quem tem as mesmas convicções, quem efetivamente quer crescer como você. Eu sempre falo que é importante você estar com gente que esteja no patamar melhor que o seu, para que você possa evoluir, crescer e, consequentemente, agregar valor para o seu negócio e do seu parceiro. Então, essa é a nossa dica desse momento e desse Minuto Empreendedor. E eu volto aqui com o Rodrigo Blanco, que ele é um fundador da Jardinando, trouxe para a gente uma história muito legal, muitos insights interessantes, e agora eu vou para o vai e vem com ele. Rodrigo, algumas perguntinhas rápidas de insights aqui para a gente poder fechar esse nosso bate-papo, que o nosso tempo já foi. O que é mais importante? Produto perfeito ou execução impecável? Execução impecável. Empreender é? Ralar um coco dia após dia e não desistir. Legal. Qual lição mais importante que a vida lhe ensinou? Eu acho que a honestidade e fazer a coisa correta sempre te deixa no melhor caminho. Sua maior alegria? A minha família. Seu diferencial? Não ter barreiras, quebrar qualquer barreira. O que é a Jardinando no mercado atualmente? A Jardinando é uma empresa que ela tem 5 unidades de negócio, em franco crescimento. Ela trabalha com manutenção de jardim, loja de plantas, projetos, implantações e unidade atacadista que distribui plantas e flores. Legal, Rodrigo. Quero muito agradecer esse bate-papo, agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade, agradecer ao seu irmão, o Diego, que deu essa dica para a gente, essa super dica, mandar um abração aí para o Diego Blanco também, que a gente pôde contar com a tua expertise, com o teu conhecimento e trazendo informações enriquecedoras do mercado tão grandioso, diferenciado, que nós não conhecíamos. Te agradeço pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu queria aproveitar a ocasião aqui para dizer que a gente tem 2 Instagrams, o @jardinando, que é o Instagram da loja, e o @jardinando paisagismo, que é onde a gente posta as nossas obras e os nossos projetos. E se você gostou desse bate-papo, continua com a gente, segue a gente lá no @omarcelosalum, @ibvv.br, e você pode contribuir trazendo uma pauta, uma sugestão para o nosso podcast Virando Jogo. Episódio 101 com essa fera, Rodrigo Blanco, que da Jardinando, nós conversamos aqui sobre esse assunto super interessante e deixamos para você muita informação de qualidade. Na próxima semana, na próxima terça-feira, eu quero contar com a sua audiência aqui no Amazonas Atual. Até a próxima. Super abraço.